Olá pessoal, eu sou Sueli Randolfo Martinelli e esse é o canal Scratch Brasil. Bom, nessa nossa segunda videoaula a gente vai estar vendo sobre as categorias de blocos de código que eu encontro no Scratch, sobre como montar um projeto básico de codificação, ok? Para estar construindo um jogo ou uma animação. E como que eu faço para executar esse jogo ou animação? Como que eu faço para visualizar esse meu código funcionando? Bom, primeiramente eu vou estar falando dos conjuntos aqui de código, das categorias. Porém, conforme eu for estar explicando, eu já vou estar mostrando para vocês como que faz para estar fazendo essa codificação aqui na área central. Só lembrando, antes de iniciar, pessoal, que na nossa tela aqui do Scratch a gente tem três principais divisões, certo? A primeira aqui da esquerda, a lateral esquerda, é onde eu encontro apenas os blocos de código e as categorias. No centro, nessa área em cinza aqui em vazio, é onde eu vou estar construindo o meu código em si. E do lado direito, principalmente nessa área em branco, onde eu tenho o meu gatinho aqui, que é o Scratch, é a área onde eu vou estar visualizando o meu jogo, a minha animação em si, etc. Certo? Então, para estar continuando aqui nosso vídeo, eu vou estar falando primeiro das categorias. Então, a nossa primeira categoria aqui em aberto é a categoria Movimento, onde na categoria Movimento a gente encontra diversos itens que estão relacionados a alteração do meu personagem, ou seja, eu posso fazer com que meu personagem, no caso aqui meu gato, mova 10 passos, vire 15 graus à direita, 15 graus à esquerda, aponte para a direção X, que eu posso nomear aqui, vá para a posição XY, onde eu vou dar as coordenadas de XY, e assim por diante. O que eu vou fazer aqui? Para eu estar iniciando o meu bloco de código, para eu estar montando ele aqui nessa área central, eu vou clicar e arrastar em cima de um código, ou melhor, de um bloco que eu queira. Em seguida, eu vou estar fazendo isso com algum outro bloco. Então, por exemplo, eu cliquei e arrastei para o centro, esse primeiro, e vou clicar e arrastar nesse outro aqui, ó. Se tocar na borda, não volte. Ou melhor, se tocar na borda, volte. Então, eu cliquei, segurei e arrastei até o centro. Perceba que os meus dois blocos aqui estão separados, certo? Só que os dois têm o mesmo desenho de encaixe. Perceba que os dois têm esse baulado aqui, ó, para dentro, e a peça de cima aqui embaixo, baulado para fora. Então as duas vão estar se encaixando. Por quê? Porque possuem o mesmo formato, o mesmo desenho. Para encaixar um bloco de código em outro, ou seja, por que eu vou encaixar um bloco no outro? Para ele fazer na sequência. Eu quero que ao mesmo tempo que o meu personagem ande 10 passos, que no momento que ele encostar na borda, ele volte para trás. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu bloco aqui de cima e vou trazer até aqui embaixo. Ó, perceba que no momento que eu trouxe ele formou essa linha em branco em cima do bloco que está abaixo, que é o segundo. Quando ele forma essa linha em branco, ele quer dizer que os dois blocos são compatíveis, que eles se encaixam. Então basta eu soltar que agora os dois blocos estão juntos, certo? Lembrando que eu posso movimentá-los para qualquer área aqui do meu centro. Em seguida, a gente vai estar vendo a categoria Aparência, ok? Que é essa roxa aqui, quando eu clico em cima, ó, certo? Que fica abaixo de movimento. Na categoria Aparência, eu também modifico itens com relação ao meu personagem, inserido aqui na minha animação ou jogo. Porém, eu vou estar modificando itens como cor do meu personagem, roupagem do meu personagem, ou seja, o que ele trata aqui como traje, certo? O traje nada mais é
a gente vai estar vendo isso em vídeos futuros, mas o traje nada mais é do que as diferentes posições que o mesmo personagem pode ter ao longo do meu jogo ou animação, certo? Então eu tenho aqui a questão de traje, a questão de diálogos. Eu quero fazer com que o meu personagem fale algo, mostre um balãozinho dele falando algo, certo? Então eu posso colocar isso e assim por diante. Além de mudar efeitos de tamanho, cor e assim por diante. Então, aqui eu tenho o meu bloco aparência. Agora eu vou para o meu bloco som. No bloco som, que é esse em rosa, eu tenho itens de som que eu posso inserir no meu jogo ou animação. Então, por exemplo, eu posso inserir a questão de tocar um som até terminar, ou fazer o inverso, parar todos os sons que estiverem sendo executados, fazer com que determinado som toque por determinado tempo, aumentar ou diminuir volume, ritmo e assim por diante. Tudo com relação a áudio no meu jogo ou animação. Depois eu tenho abaixo, em verde escuro, a categoria caneta, certo? Categoria caneta eu utilizo quando, por exemplo, eu vou fazer algum jogo ou animação em que o meu mouse vai ser, como o próprio nome já diz, uma caneta, certo? Ele pode rabiscar nessa área, pode escrever, desenhar e assim por diante. Então todo esse processo de interação com o usuário, que o usuário pode fazer com o mouse, a gente pode modificar essas propriedades através da categoria caneta. Onde em caneta eu posso mandar limpar o que eu já rabisquei, o que eu já escrevi, abaixar a caneta para escrever, levantar para não escrever, mudar a cor dela, tamanho, o tom e assim por diante, certo? Tenho diversas opções aqui. Depois, voltando aqui para cima, novamente, em amarelo, eu tenho a principal categoria no Scratch, que é a categoria controle. A categoria controle, vocês sempre vão usar para qualquer projeto, para qualquer jogo, qualquer animação. Porque aqui, para quem entende um pouco de lógica de programação, sabe que é nessa área, nesse bloco, onde eu encontro os principais itens de codificação para jogo ou para animação. Eu tenho a estrutura C, a estrutura C e C não, repita até, sempre C, repita, sempre e assim por diante, ok? Além de itens como esse aqui de cima, quando bandeirinha verde clicado, quando determinada tecla pressionada e assim por diante. O que eu vou fazer? Eu vou segurar e arrastar esse bloco de código até o centro, que é o da bandeirinha verde aqui. Quando bandeirinha verde clicado. Em que eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar fazendo com que, a partir do momento que esta bandeirinha verde aqui for clicada, que é o iniciar comandos, certo? Quando ele for clicado, que ele inicie todo o código relacionado ao meu personagem que estiver aí dentro, que estiver encaixado, certo? Então, eu coloquei aqui esse bloco e vou colocar agora o bloco sempre, ok? Vou clicar, arrastar e já encaixá-lo com o bloco amarelo anterior. Perceba que ele formou ali em branco e solto, certo? Então perceba o que eu vou fazer agora. Como eu já expliquei antes, este bloco aqui em azul, perceba que tem o baulado para baixo, pode se encaixar com esse bloco aqui em amarelo, que também tem esse baulado aqui para baixo, certo? Então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou trazer esse bloco em azul para dentro deste bloco em amarelo, que é o sempre, e solto, ok? Percebam que a estrutura do meu código, ó, agora é esta aqui. Ela completa, ficou nesse aspecto. Quando bandeira verde clicado,
Realize sempre, faça esse processo sempre. Mova 10 passos o meu personagem e, se ele tocar na borda, volte para o lado contrário, certo? Lembrando, pessoal, vocês já perceberam que nos blocos de código que a gente visualiza na lateral, a gente tem itens como no caso deste bloco, certo? Que tem o número e a área em branco dentro dele. Eu posso clicar neste número e digitar qualquer outro número, certo? Então eu posso dizer que o meu personagem vai mover 90 passos e, se tocar na borda, vai voltar, ok? Como eu posso pôr outro número novamente? Clico nele, posso indicar 8 passos, por exemplo, certo? Então posso fazer diversas alterações, ok? Então, continuando com as nossas categorias aqui de código. Eu tenho depois categoria sensores, onde em categoria sensores eu vou estar mudando aspectos gerais do meu jogo ou animação que eu estou construindo. Então, eu posso mudar posição de mouse em XY, eu posso mudar a distância entre um objeto e outro, eu posso ajustar volume de som, posso alterar o valor de sensor, fazer questões de diálogo com esse bloco aqui do pergunte, certo? Entre outros aspectos. Esses sensores, pessoal, ele engloba um pouquinho de cada categoria que você encontra no Scratch. Ele engloba um pouquinho da aparência, do som, do movimento, da caneta e etc. Ok? Depois eu tenho aqui a penúltima categoria, que é operadores, em verde claro, onde em operadores eu tenho todos os operadores matemáticos e lógicos para eu estar realizando a montagem de um código, de um jogo ou animação. Então, começando aqui, eu tenho o operador de adição, subtração, multiplicação e divisão. Tenho a opção de sortear um número entre um número inicial e um número final. Tem os operadores aqui lógicos de comparação básica, onde eu vou indicar um número sendo menor que outro, um número igual ao outro ou um número maior que outro. Lembrando que aqui essa questão de número pode ser também a questão da variável, certo? Aqui na verdade eu não vou digitar um número, aqui na verdade é uma variável que pode ter um valor numérico ou algum outro valor. Depois eu tenho aqui operadores lógicos com relação à lógica de programação. Então, por exemplo, determinado critério e outro critério. Um critério ou outro critério. E não determinado critério, ou seja, a inversão, a negação do que eu estou dizendo neste local aqui em frente. E por último, a categoria que vamos falar é a categoria variáveis, onde em variáveis a gente encontra dois botões aqui, um chamado criar uma variável e outro criar uma lista. Em criar uma variável, quando nós clicamos nele, nessa caixa de opção que abre para nós podemos digitar o nome da variável que queremos colocar e em seguida selecionar se esta variável vai pertencer para todos os objetos presentes no meu jogo ou apenas para este objeto, no nosso caso, apenas para o nosso gatinho, para o Scratch, certo? Então, poderia digitar aqui o nome da variável e indicar qual item ele pertence, todos os objetos ou apenas um. E eu tenho depois aqui criar uma lista. Esse criar uma lista, para quem conhece lógica de programação, sabe que ele se refere a um array de variáveis, um conjunto de variáveis, lista.
Então, é o mesmo processo. Eu clico aqui na caixa, posso digitar o nome dessa minha lista de variáveis e em seguida indicar se essa lista é para todos os objetos presentes no meu jogo ou animação ou se é apenas para este único objeto, apenas para um personagem específico. Depois que vimos todas as categorias, o que eu vou fazer? Eu vou executar essa minha animação que eu criei. Então, para executar, basta eu vir aqui no botãozinho verde, iniciar comandos, clico nele e ele começa a execução do meu código. Lembrando, pessoal, o que ele está fazendo aqui? Quando bandeirinha verde clicado, realize sempre esta codificação. Mova 8 passos e se tocar na borda, volte. Então, é isso que ele está fazendo. Lembrando que aqui nesse código a gente não ajustou questões de, por exemplo, ele não ficar de ponta cabeça, ok? É só para vocês terem uma noção, uma ideia de como funciona o código no Scratch, certo? Então, na bandeirinha verde eu iniciei o meu jogo. Caso eu queira parar o meu jogo animação, eu clico aqui em parar tudo. E ele para o meu gatinho na onde ele estiver sendo executado, ok? Então, essa foi a nossa segunda videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até mais.